Acho que essa altura do campeonato todos vocês sabem que Pep Guardiola não vai durar mais muito tempo no Manchester City. Já se falam nos possíveis substitutos. E pra mim, o meu nome favorito e o que pra mim é o cara que pode não só manter os altos padrões do Manchester City, como talvez trazer ainda mais, é Xabi Alonso. Por isso hoje eu vou montar um elenco aqui com Xabi Alonso e Manchester City e vou falar um pouquinho sobre essa junção, o que teria de bom, o que teria de ruim, o que seria de interessante, o que esperar dela. E também eu vou mostrar pra vocês o que seria um elenco ideal com ele. Vocês vão ver se vai ter muitas ou poucas mudanças com esse treinador. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, e não é uma tarefa fácil achar um substituto pra Pep Guardiola, né? Eu acho que a maioria de vocês já deve saber disso. A resposta mais simples é você ir atrás de um treinador guardiolista, o que não quer dizer que ele vai manter os padrões. Tem alguns deles que eu particularmente não gosto muito da escolha. Acho que são escolhas ruins, como por exemplo, Xavi e também Enzo Maresca. Não pelo nível em si, mas por talvez não combinar tanto com o elenco e a proposta que o elenco tem, né? Eu acho que não são combinações muito boas e, inclusive, eu acho que vão acabar limitando o que tem ali, né? Então, acredito eu que seria melhor ir em outro tipo de treinador. Apesar de não ser um mau treinador e com certeza não vai fazer um mau trabalho. Só não acho que vai manter padrões altos, né? Então, tem alguns treinadores que eu imagino mantendo padrões altos. Um deles, com toda certeza, é Xabi Alonso, né? Xabi Alonso, pra mim, ele consegue fazer isso acontecer. Diferente do que rolou no Real Madrid, que a gente tem um cenário completamente distinto. Por quê? No Real Madrid, quando ele assumiu o trabalho de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti tem uma proposta de futebol que é meio que o contrário ao que Pep Guardiola faz e o guardiolismo prega, né? Muitas das vezes é alguém que não liga pra posse da bola, um treinador que não usa funções duplas, é um treinador que um monte de detalhes ali completamente diferentes, cara. O jogo pode ser compacto, o jogo pode ser alargado, o jogo pode ser totalmente diferente do que é a proposta de Guardiola. Então, não é um treinador que dá pra comparar. Com toda certeza, existe uma transição quando você vai para um treinador de futebol moderno como é Guardiola, Xabi Alonso e tudo mais. Então, essa transição estava acontecendo no Real Madrid, ela foi impedida pela demissão do treinador. Era uma transição que é dolorosa às vezes, você vai ter que perder algumas peças. E o Real Madrid preferiu manter as peças do que manter o treinador. Eu achei um erro na época, no futuro a gente vai saber se foi errado ou não, mas por enquanto eu achei errado a escolha em si. Mas indo pro Manchester City, ele não vai encontrar o elenco do Real Madrid, ele vai encontrar o elenco do Manchester City, que é treinado para fazer tudo o que ele pede em campo, né? A única coisa que eu acho que vai acabar mudando é um pouco dessa questão da marcação, porque eles vão ter que entregar um volume um pouquinho maior e eles vão ter que entregar um pouco mais de pressão, né? O Guardiola, eu diria que ele achou o equilíbrio perfeito, só que esse equilíbrio perfeito acaba fazendo com que a defesa fique muito exposta, mas é um equilíbrio meio que perfeito porque o jogador não tem que se dedicar tanto na marcação, todo mundo acaba marcando um pouco, acabava que diminuiu muito o trabalho defensivo de todo mundo. Acho que com o Xabi Alonso essa seria a grande mudança. Então, você ia para um jogo ainda mais intenso e com uma pegada de marcação um pouquinho maior, né? Os jogadores vão ter que fazer isso. O Xabi Alonso, ele pedia bastante disso dos jogadores. Mas, por exemplo, eu vou citar um aspecto aqui que é positivo. O goleiro. Hoje eles têm Donnarumma como goleiro principal. Assistindo as partidas de Donnarumma, você consegue ver que ele defende muito bem, mas ele não é muito bom com os pés, né? Não tem essa qualidade. Então, você vê que a saída de bola do City piorou bastante, teve que fazer mudanças táticas pra acontecer. E Xabi Alonso, por padrão, usa goleiros que nem Donnarumma, ok? Então, ele não usa um goleiro super acionado, o goleiro não precisa ser bom, a coisa é muito bem simplificada e explicada pro goleiro. Então essa seria uma vantagem, por exemplo. Então ele não tá saindo de um estilo de jogo contrário, um estilo de jogo que é a mesma vertente, é parecido, com poucas mudanças faz acontecer. Essa é a primeira coisa que é muito importante, né? E que faz a junção fazer sentido. E é por isso que é uma boa escolha. Outra coisa interessante são os padrões, ok? Eu volto a falar que tem treinadores que conseguem manter padrões do que Guardiola faz, mas não pontuando o mesmo tanto e não conseguindo, né, subir o nível do time. E eu não acho que vai acontecer com a maioria dos treinadores que teria disponível no mercado. Acho que a maioria teria certa dificuldade em manter os padrões de Guardiola que ele manteve durante muito tempo. Xabi Alonso, eu não acredito nisso, né? Eu acredito que ele pode manter esses padrões, porque ele demonstrou alta pontuação em todos os times que passou, mesmo com muita limitação. No Real Madrid tinha a limitação do elenco que não combinava muito com a ideia dele, e ainda assim ele termina com 2.24 de pontuação média, 34 partidas, 24 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Muito bem colocado. No Bayer Leverkusen, 140 partidas, 89 vitórias, 32 empates, 19 derrotas. No pior período do Bayer Leverkusen, ainda era melhor que a melhor versão do Bayer Leverkusen, talvez em 20 anos, né? É isso que eu quero que vocês entendam, o nível que o Xabi Alonso entregou. Então, é um negócio assim que no Manchester City vai ser completamente diferente, né? E eu tenho que lembrar pra vocês que o City não tem a cobrança de um Real Madrid e um Barcelona, né? Você tem muito mais paz pra poder trabalhar. O Guardiola mesmo tá tendo um paz pra poder trabalhar desde que ele chegou. Isso ajuda bastante. Então, se o Xabi Alonso manter os padrões ali direitinho, com certeza, né, a torcida vai estar apoiando eles. É uma torcida com exigência
exigência muito menor. Pode ser muito legal pra ele fazer o trabalho dele. Então, é um cara que vai conseguir manter a pontuação de um Guardiola ou até superar. E também vai ser bom em mata-mata, né? Eu diria que Guardiola e Xabi Alonso parecem estarem no mesmo local quando se fala de mata-mata. Não acho que ele seja o melhor treinador de mata-mata, mas ele claramente tem qualidade, assim como o Xabi Alonso. Eu diria que a única diferença que eu consigo perceber é que Xabi Alonso tem mais capacidade de variar o time. Então, Xabi Alonso pode montar realmente um plano completamente diferente pra uma partida, e Guardiola não. Guardiola tá preso à própria ideia e aí ele acaba meio engessado dentro do que ele mesmo construiu. Eu sinto que Xabi Alonso não tem essa limitação e talvez no futuro ele se torne um treinador muito bom de mata-mata. Então é a segunda coisa muito interessante, cara. Ligado a isso também a gente tem um alto potencial de evolução, né? Porque lembrando que esse é um treinador jovem. A gente não sabe se ele vai manter os padrões de um Guardiola ou se ele vai subir os padrões de um Guardiola. E isso é muito interessante, porque pode ter uma evolução aí, cara. Ele pode acabar até superando o que o Guardiola entregou no City. E quando eu falo em superar, eu não tô falando em ganhar a Premier League todo ano. Eu tô falando em, sei lá, conseguir 2 Champions mais rápido do que Guardiola conseguiu uma. Talvez ele consiga. Eu volto a falar que tem, né, uma mais ali em mata-mata que eu consigo perceber aqui, e o elenco é muito talentoso. Ele vai ter disponível Haaland, que é um jogador absurdo, que pode mudar completamente como ele encara o campo. Ele vai ter jogadores fazendo exatamente o que ele quer em campo, né? Os jogadores foram treinados e principalmente os jogadores que são contratados hoje são jogadores que fazem exatamente o que ele vai pedir. Então, acredito que ele não só vai ter a capacidade de usar multiformação, como ele ainda vai ter a disponibilidade dele, um elenco muito forte, uma zaga muito completa, um monte de jogador talentoso que ele vai poder utilizar, que ele nunca teve disponível, né? Quando ele chega no Real Madrid, praticamente a maioria dos zagueiros não conseguem jogar com ele, né? Militão vivia lesionado e Hausen era o único zagueiro que realmente estava disponível ali para poder fazer o papel. Então, realmente havia muitas limitações que ele não vai ter no City. No City, na verdade, ele vai ter briga entre os jogadores para poder conseguir a posição deles de campo, né? Então, totalmente diferente. E isso entrega nas mãos dele um elenco que quase não precisa de mudança. Eu acho que, inclusive, eu vou falar isso aqui, ele não precisa de contratação. Eu poderia montar esse elenco aqui com o que tem hoje, usando base, usando talvez alguns jogadores que estão emprestados trazendo de volta, e eu poderia fazer isso. Dá pra montar um monte de formação com esse elenco, inclusive, né? Não é só 3-4-3 ou 4-2-3-1, dá pra fazer um monte de coisa, e provavelmente ele sabe disso, né? Dá pra fazer duplas de ataque, com 3-5-2, dá pra preencher o meio de campo, então tem muitas opções, o elenco vai ser rico, recheado, e pra mim por isso que essa é uma junção que é muito boa. Eu prefiro essa junção do que a do Liverpool. O Liverpool você vai estar indo pra identidade um pouco diferente, no Liverpool você não vai ter acesso a tantos jogadores interessantes como é no Manchester City, então por isso eu prefiro a junção no City. No Liverpool seria legal, provavelmente vai ser bom se acontecer, mas eu acho que no City pode ser ainda melhor, pode ser que dê muito mais resultado em pouco tempo, né? Então pode ser que ele realmente consiga superar, né, o que foi Guardiola, de fato, porque ele vai ter algo muito bom nas mãos. E eu volto a falar, cara, que isso aqui talvez seja a visão de quem acompanhou Xabi Alonso, ok? Pode ser que você pense diferente e tudo mais, mas eu lembro a vocês que eu acompanhei ele desde que ele chegou no Bayer Leverkusen, ok? Eu não tô acompanhando esse treinador ontem porque todo mundo tava falando. Na verdade, eu sou uma das pessoas que começou a falar dele aqui no YouTube antes de todo mundo, ok? Eu comecei a falar dele, eu comecei a hypar ele aqui no canal, assim como eu fiz com o Sebastian Hunes, né? Que quando surgiu, eu vi o futebol dele, eu achei absurdo. Então é a perspectiva de uma pessoa que passou por esse cenário, né? Que tava vendo o Hudson-Odoi ali emprestado, né? Porque eu sou torcedor do Chelsea e eu vi tudo isso rodando ali e eu fiquei impressionado com o treinador. Queria ele no Chelsea e tudo mais, pra mim era a melhor escolha, né? No passado ali, quando o Chelsea ainda não tinha definido o treinador. Então, acredito que eu não tô falando aqui da boca pra fora ou exagerando à toa. Ele é um puta treinador, cara. E eu acho que tem tudo pra dar certo ele no Manchester City. Adoraria ver ele na Premier League. A identidade dele é exatamente muito do que a Premier League pede e lá ele vai ter essa intensidade, né, que ele quer trazer pra campo. Enfim, eu não vou continuar fazendo propaganda aqui. Esse é o treinador e agora eu vou mostrar pra vocês o elenco montado e o que eu trouxe pra cá e o que eu acho que pode ser interessante como formação principal. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Também tem a opção de hype aí na aba de comentários no smartphone e se você quiser ajudar o canal de uma maneira ainda maior, você também tem a opção de seja membro aí ativa. É um valor irrisório, né? Menos que um lanche muitas das vezes e é só pra quem quiser realmente ajudar o canal a continuar. Se quiser dar essa força, tem essa opção também. Agora, vamos seguir para elenco. Bom, cá estou eu com o elenco montado, vocês já podem perceber que não mudou muita coisa, né? Boa parte do que tava ali foi mantida e muito disso é porque o que Guardiola utiliza, ele também utilizaria muito bem. Acho que são feitas aqui algumas adições pontuais só para completar o elenco. Enfim, aqui a gente tem o 3-4-3 ou 3-4-2-1, como você queira encarar, de Xabi Alonso, uma formação que ele tem múltiplas variações, né? Ele pode usar de maneiras um pouco diferentes. Eu vou falar mais ou menos o que eu penso que poderia ser o ideal para ele aqui. E a gente tem aqui em primeiro lugar Donnarumma e James Trafford no gol como os goleiros principais. Trafford trazendo mais qualidade com os pés, Donnarumma mais qualidade com as mãos. Um cara que defende um pouquinho melhor que Trafford. Trafford também defende
bem, ok? Não é um mau goleiro, não. Só legal, em alguns jogos ele vai ter disponível essa habilidade extra, talvez ele goste dela pra alguns cenários. Mas eu volto a falar que o goleiro tem um jogo muito simplificado e é difícil de errar. Tem muito treinador que faz isso, às vezes ele tem muita exigência com os pés com o goleiro, e aí quando ele pega um goleiro pior, ele só diminui o nível de acionamento do goleiro e tenta montar a saída de bola de uma maneira diferente, né? Foi o que o Guardiola fez, inclusive, quando chegou o Donnarumma, né? Ele mudou o jeito que a saída de bola funcionava um pouquinho, e o goleiro tá um pouco mais baixo em campo. Vocês veem que Donnarumma é bem pouco acionado em comparação ao que era o antigo goleiro, né? Na zaga a gente tem aqui esse trio, e começando pelo zagueiro central, Rúben Dias, e nós temos na reserva dele Vitor Reis. Nós temos aqui na direita Marc Guerre e Kusanov, né? Kusanov muito bem atualmente, tá tendo uma boa transição. Guerre acabou de chegar também, já tá jogando muito bem. Guerre é coringa, ele pode jogar em qualquer posição, na esquerda, na direita, no meio, como zagueiro central, qualquer posição ele joga bem, então é um jogador completaço aí, tem muitas habilidades. Kusanov é mais um cara da direita mesmo, um especialista na direita. Aí nós temos aqui Vardiol e Tapsoba na esquerda. Vardiol é um especialista da esquerda, ele é dessa posição, quase um lateral, então se ele quiser usar uma linha de 4 aí em algum momento, ele pode usar tanto o Kusanov quanto o Vardiol como os laterais, né? E se ele quiser também laterais, tem as opções aqui que a gente tem na ala, então ele tem múltiplas opções para poder utilizar de lateral. Tapsoba eu trouxe pra cá porque ele é versátil também, ele é uma peça coringa, ele pode jogar como zagueiro central, pode jogar na direita, pode jogar na esquerda, ele é muito completo. Por isso, sempre que eu monto o elenco com o Xabi Alonso, eu trago o Tapsoba, porque ele é tão completo, ele completa tão bem o elenco, que qualquer crise de lesão que você tiver, você ter um Tapsoba disponível é muito bom. Inclusive, Tapsoba ele melhorou muito nos últimos tempos, ele tem melhorado aspectos que ele tinha como fraqueza, né, como por exemplo, duelo aéreo e tudo mais. Ele lembra um pouco o que rolou com o Chalobah, né, Chalobah tinha alguns problemas ali que eram recorrentes no início da carreira, e depois que ele foi emprestado pro Palace, esses problemas todos sumiram, todos, né, e Tapsoba teve um caso parecido, né, e depois disso ele se tornou bem mais completo, e hoje dá pra dizer que ele poderia estar jogando no Manchester City, sim. É claro que ele tá vindo substituir um Ake que talvez vai sair muito em breve, então ele tá aqui só por isso também, ok? É a única opção que eu traria pra zaga, a zaga tá muito completa, dá pra usar de outra maneira, dá pra usar outro jogador, alguém da base e tudo mais pra completar a zaga, mas eu prefiro ter jogadores profissionais, o City tem dinheiro pra isso, tem a possibilidade, então eu faria, simplesmente vale a pena. Aí a gente vai pro meio de campo aqui, a gente tem a dupla de volantes, né? A gente tem Rodri aqui e Nico Gonzalez, a volância tá muito completa, não tenho o que falar, é perfeito pra esse treinador, eu vou te explicar mais o porquê. E nós temos aqui, como segundo volante, né, nós temos Elliot Anderson e Reinders. Trouxe Elliot Anderson pra ter um jogador mais completo em campo, que tem um a mais ali, uma pegada a mais. A Reinders tá muito bem também, então seria uma disputa bem acirrada, só que Elliot Anderson, ele tem um molho, né, ele tem um molhos, ele é bem criativo, e aqui é maravilhoso, porque de um lado você tem Rodri com circulação de bola perfeita e maravilhosa, uma versão melhor de um Zubimendi, que já é bom nessa parte, e que talvez era escolha de um Xabi Alonso pra primeira volância, né, e nós temos aqui um Elliot Anderson também, que tem uma circulação de bola muito, muito competente, um 8 muito bom, que lembra jogadores do passado que eram extremamente criativos e que ainda tinham capacidade de chegar um pouco à frente. Então, Elliot Anderson é muito completo. E lembrando que, sem deixar a desejar na marcação, o nível de marcação dele é muito bom. Mas, cara, ele é muito completo mesmo, cara. Elliot Anderson é uma das melhores contratações pra qualquer time de Big Six hoje. Se o Chelsea perder o segundo volante principal, eu iria em Elliot Anderson. Se o Manchester United quiser melhorar o elenco, Elliot Anderson, ele é realmente impressionante. Então eu trarei ele pra cá pra jogar com o Xabi Alonso. Tem outras opções também, tem Adam Artum e algumas outras que poderiam ser interessantes pra cá. E Reinders também não deixa a desejar em criatividade, ok? Ele é bem criativo também. Um jogador que tem bons números criativos, então ofereceria sim uma disputa legal pra Elliot Anderson, mas eu acho que Anderson acaba ganhando. Rodri, ele é muito bom em chute de fora da área, e esse treinador adora fazer com que os jogadores chutem de fora da área, né? Ele gosta muito que o jogador arrisque nesse tipo de cenário, e muitas das vezes com a sobrecarga que ele acaba fazendo dentro da área do adversário, acaba surgindo esses espaços, e aí o time muito bem treinado aproveita esse tipo de chute. E aí a gente tem uma habilidade muito legal pra um Reinders, pra um Rodri, pra um Nico Gonzalez, e também pra opção extra aqui do meio de campo, que é Kovacic também, que é um bom chutador de fora da área, né? Ele tem alguns gols bem bonitos de fora da área, com chutes poderosos aí, que ele fez aí durante a passagem dele, tanto pelo Chelsea quanto por outros clubes, né? Acho que pode ser que esse meio de campo seja perfeito, né? Ainda tendo um Kovacic ali disponível, que tava com nível muito bom e que também pode oferecer uma certa disputa aqui. Uma opção mais defensiva pra segunda volância e pra primeiro volante, né? Uma opção um pouco mais ofensiva. Ele é um segundo volante box-to-box bem equilibradinho, ok? Enfim, cara, na ala pela direita nós temos Ian Couto e Matheus Nunes. Seria muito bem-vindo pra Matheus Nunes virar ala e sair da posição de lateral. Isso diminuiria bastante o trabalho defensivo dele e a disposição defensiva dele, e utilizaria as habilidades dele que são mais interessantes. Lembrando que Matheus Nunes já jogou de ponta na carreira dele, ok? E ele não era um ponta ruim. Ele é um jogador que fisicamente é muito qualificado. No meio de campo ele se destacava exatamente por duelos físicos, intensidade, drible e esse tipo de coisa, e então a habilidade especial que ele tem, ele seria um excelente, mas um exímio ala, né? E eu trouxe pra cá Ian Couto, que já foi ligado ao Manchester City no passado,
eu trarei ele de volta, porque finalmente tem um treinador que consegue usar as habilidades de Ian Couto. Eu já falei, eu não curto tanto o Ian Couto lateral, não acho horrível, mas ele é exposto defensivamente. Mas o Ian Couto ala, ele é bom pra caramba, cara. E nesse sentido, eu acho que a Premier League não é um grande desafio pra ele, acho que ele pode jogar sim. Muito inteligente taticamente, é um jogador que sabe jogar com bola no pé, né? Ele mostrou muito disso no Girona, ele tinha essa capacidade e eu acredito que a junção dele com o Xabi Alonso não seria nem um pouco ruim. Ele pode ser um substituto perfeito pra um Frimpong, trazendo até alguns a mais que Frimpong não tem. E eu prefiro a marcação de Ian Couto que a de Frimpong. E eu sei, essa é uma opinião bem pesada, mas no meu ponto de vista é assim. Eu prefiro Ian Couto marcando do que Frimpong. Eu realmente não curto o nível de marcação de Frimpong, nem o jeito que ele marca. Mas Ian Couto eu acho que é minimamente competente, né? Apesar de não ser o ponto forte dele. O ponto forte dele é criatividade, bola no pé e principalmente chegada à frente, quase como um ponta, finaliza muito bem. Eu acho que Ian Couto hoje, ele talvez seja um ala bem mais interessante que um Wesley, por exemplo, que acabou de chegar na Roma. Ele já tá com experiência da liga e principalmente ele tem algumas habilidades que o Wesley ainda não tem, né? Então ele tá em desenvolvimento muito bem. Aí provavelmente vai ter alguém que vai comentar, então ele é melhor que o Wesley, então ele é melhor pra seleção brasileira. Eu acabei de falar ala, tá vendo a posição de ala? Não é a posição que a gente tem na seleção brasileira, a gente tá usando lateral defensivo. Então você tem que ver o que o jogador faz em campo e comparar a posição, ok? Só pra deixar esse recado aqui, porque provavelmente vai ter alguém com esse pensamento e pare por aí. Temos aqui Grimaldo e Ryan Ati-Nouri. Ati-Nouri é quase um ponta, né, de fato. Só que a graça de Ati-Nouri é exatamente o mesmo que eu falei de Anderson. Ele é muito equilibrado, então ele marca muito bem, marca quase como um zagueiro, sabe driblar como um ponta, cria muito e o único problema que ele poderia ter é na hora de atacar. Ele não é aquela figura de finalização consistente, ele não é aquela figura que entende tanto o que vai fazer ali no ataque, mas a capacidade dele de gerar jogo é muito boa, ele dribla muito bem. Por isso ele é banco de reserva, até porque Grimaldo tem muito mais habilidade. Grimaldo é essencial aqui nesse elenco por causa das bolas paradas, escanteios, faltas. Grimaldo pode trazer um gol de falta aqui, seria muito legal. Claro que a gente tá falando de um lateral um pouco mais baixo, né? Mas ele não tá jogando na lateral, ele tá jogando de ala. Então ele vai ter essa vantagem aí de não tá tão aproximado, ele vai ter mais que fazer recomposições defensivas do que tá o tempo inteiro postado. Isso acaba resolvendo um pouco do problema, ok? Além de que ele vai ter a cobertura dos volantes também. O comum é o ala ter mais oportunidade de gol do que, às vezes, os atacantes e até os próprios volantes. Então, entendam que essa galera aqui trabalha junto na parte defensiva e o ala vai ter um pouco de liberdade. Pelo menos era como ele utilizava bastante no Bayer Leverkusen, ok? Essa liberdade é mais. O ala, inclusive, tinha participações de gol e assistência muito grandes dentro do Bayer Leverkusen. Então, o fato de Grimaldo ser um pouco mais baixo não é um problema muito grande. E lembrando que eu não acho Grimaldo fraco fisicamente, ok? Ele só é um pouco baixo de estatura. Inclusive, eu não acho que a Premier League seja um desafio grande pra ele. Eu acho que ele é jogador de nível de Premier League, sim. E, cara, o a mais que ele traz, o especial que ele traz ali, é o que me faz toda vez que eu monto um elenco de Xabi Alonso colocar ele aqui, cara. Porque realmente ele é muito bom, cara. A bola parada dele é um negócio absurdo. Olha os gols de falta que ele fez nessa temporada. Quem tá acompanhando o Bayer Leverkusen sabe do que eu tô falando. Absurdo, cara. Ele é o protagonista atual do Bayer Leverkusen, cara. É Grimaldo. O jogador que se espera as coisas é Grimaldo hoje em dia. E não é à toa que ele tá aqui, cara. Eu acho que ele é especial e ele deveria continuar com esse treinador. Inclusive, acho que foi um erro, né? Não montar esse 3-4-3 num Real Madrid e trazer Grimaldo, porque poderia trazer outra coisa ali pra campo, cara. É um jogador realmente especial. Como meio atacante pela direita, nós temos Ryan Cherki e Phil Foden, né? Dois jogadores que têm um encaixe perfeito com o treinador. Poderia ser uma dupla dos dois, com Foden à esquerda também, não tem nenhum problema. Poderia ser Cherki à esquerda e Foden à direita também, não tem nenhum problema. Os dois são perfeitos pra esse papel. Só que a gente tem aqui na esquerda Semenyo e Jeremy Doku. Jeremy Doku é um ponta, Semenyo é um atacante. Então a gente tem uma diferença aqui. Eu vou te explicar o porquê que eu tô falando disso aqui mais pra frente. Por último, nós temos a cereja do bolo, Erling Haaland e Omar Marmoush. Não tenho o que falar, o Omar Marmoush é um 9 maravilhoso, um falso 9 muito bom mesmo. E Haaland é um 9 de centralização muito bom, excelente. Lembrando que esse treinador, quando ele não tinha disponível um 9 central, ele adaptava qualquer jogador de 9. Até Florian Wirtz já jogou de 9, pra você ter noção. Então ele gosta de falso 9. Sendo assim, vários jogadores que vocês estão vendo aqui, né? Eles poderiam fazer essa função de camisa 9 aqui. Semenyo seria a melhor escolha, então Semenyo pode jogar de 9 também. Em qualquer crise de lesão que acontecer, você ainda teria um Semenyo camisa 9. Só para deixar claro pra vocês, ok? Agora, explicando isso aqui. Em primeiro lugar, o 9, ele tem como usar Haaland perfeitamente? Sim. Um cara que faz Patrick Schick ter números de Haaland vai usar Haaland melhor ainda. Pode ter certeza disso. E, realmente, pelo tudo que eu conheço dele, cara, o jeito que ele utiliza esse camisa 9 mais centralizador, cara, é perfeito, é perfeito. A junção é maravilhosa. Se não fosse Haaland aqui, esse elenco talvez não seria tão interessante. Mas com Haaland e Xabi Alonso, o negócio é sinistro. Inclusive, ele centralizou muito bem os gols em Mbappé. Ele pode fazer a coisa ser ainda melhor com Haaland, porque ele vai ter disponível um meio de campo mais interessante, uma zaga melhor que não vai deixar tanto a desejar, e ainda vai ter os alas poderosos ali, que qualquer vacilo ou qualquer jogo que você não tá decidindo pelo 9, você tem um ala ali pra aparecer como elemento surpresa e fazer um gol. Por isso que eu gosto tanto do 3-4-3 dele, pra mim é a melhor formação. É imprevisível e quase nenhuma retranca consegue parar muitas das vezes, cara. É incrível isso aqui, cara. Enfim, agora falar um pouco de Semenyo,
né, trazendo ele pra cá. O que Xabi Alonso fazia muitas das vezes nos jogos, cara? Ele usava um 10 que dropava um pouco mais pro meio de campo e ele utilizava, né, um cara que era quase um segundo atacante, aproveitando espaço de um 9 mais centralizador, né? Então, era muito disso que acontecia nos jogos. Um movimento que eu vi em vários jogos e que eu falei aqui no canal algumas vezes, ok? Então, a gente notava o 10 dele era Virtus, né, e tudo mais, ele pode usar Cherki e Foden, que são camisas 10 e jogam já no meio de campo um pouquinho, pra pisar um pouco mais no meio de campo. Aí você pensa que vai centralizar, não, ele vai jogar um pouco mais aqui, né, pela direita mesmo do campo, mas pisando mais pro meio de campo. Então, um dropa pro meio de campo, o outro vai pra frente ali pra receber a bola e aproveitar o espaço. Às vezes tinha alguns jogadores na direita, como por exemplo um Adli, que ele usava fazendo isso aqui. Ele poderia usar também um Hoffman, que também fazia esse papel, e muitas das vezes acabava dando certo. Então você tem um atacante de um lado, né, e um meio atacante do outro, e aí você pode fazer com que esse jogador aproveite muito espaço que Haaland vai deixar e faça os gols dele. Lembrando que Semenion finaliza muito bem mesmo. Jeremy Doku já teria alguma dificuldade pra aprender o papel, mas aí ele poderia dobrar Doku no lado do campo com Grimaldo, que faria ser um absurdo ganhar o duelo do lado do campo, né? Muitas das vezes o Doku ia acabar saindo com muita vantagem. Lembrando que Doku poderia fazer mais em campo, né? Ele teria mais liberdade do que normalmente ele tem com o Guardiola hoje. Então poderia vir uma versão diferenciada de um Doku. E isso era um movimento de uma parte do jogo, ok? Não quer dizer que Cherki vai ficar o tempo inteiro lá embaixo, mas Cherki ele vai ter liberdade pra circular o campo, como o Virtus tinha, né? Virtus podia pisar em tudo, enquanto o outro jogador que jogava do outro lado tava mais como um atacante mesmo do lado do campo, esperando a bola chegar, né? Então a fórmula que ele tem de encarar o campo que seria interessante com esses dois jogadores aqui e utilizariam melhor as características. A dúvida que você poderia ter, Semenion seria bem utilizado aqui. O Semenion não é um ponta, o Semenion é um atacante. O Semenion joga de 9, o Semenion joga na direita como um atacante também, ele é um atacante completo. Então ele é um cara pra atacar espaço, ele é perfeito pra esse tipo de papel. E eu volto a falar que dá pra usar esse plano aqui que funcionava muito bem no Bayer Leverkusen e pode funcionar também no Manchester City. Enfim, cara, eu acho que eu vou terminar por aqui. Essa foi toda a explicação, esse foi o elenco que eu montei, essa foi a ideia que eu trouxe pra cá. E eu pergunto pra vocês aí, cara, vocês têm alguma ideia diferente pra trazer? Deixa aí na aba de comentários alguma informação dele e tudo mais. E o que é que vocês acham dessa junção, ok? Enfim, cara, agradeço a presença de todos. Muito obrigado por quem ajudou o vídeo de qualquer maneira e viu o vídeo por inteiro. Muito obrigado mesmo. É isso, nos vemos em outro vídeo. Tchau.